Olá, galerinha! Bem-vindos a mais uma aula. Hoje, dando continuidade às religiões que a gente vem tratando já desde o início das nossas aulas remotas, né? A gente vem tratando diversas religiões diferentes e hoje nós vamos falar sobre as religiões de matrizes africanas. Aqui nessa primeira imagem a gente já vem com uma imagenzinha falando diga não à intolerância religiosa, porque essas religiões elas sofrem extremo preconceito na nossa sociedade. E vamos entender um pouquinho do porquê sofrem esse preconceito, tá? Vamos lá. As religiões de matrizes africana foram inseridas à cultura brasileira desde quando os primeiros escravizados desembarcaram no Brasil e encontraram em sua religiosidade uma forma de preservar suas tradições, idiomas, conhecimentos e valorização trazidos da África. Então, os valores, né, melhor dizendo, trazidos da África. O que acontece? Nesse momento, os europeus que traziam os africanos para cá, eles não queriam que isso fosse preservado. Então, eles obrigavam os escravos, né, os africanos escravizados, a se tornarem cristãos católicos, porque na época era o que o Brasil só tinha como religião, né, era a única religião cristã, né, que era imposta, era o catolicismo. Então, eles obrigavam os africanos a se converter. Porém, para preservar até o idioma falado, eles tentavam, pela religiosidade, fazer essa preservação, para que eles não perdessem as raízes com seus países de origem. E assim como tudo que fazia parte do universo dos escravizados, também foram perseguidas essas questões religiosas e, em determinados momentos históricos, até proibidas. Então, eles eram proibidos de professar a religiosidade deles. Por isso, até começou a acontecer o que a gente chama de mistura mesmo, de sincretismo religioso. O sincretismo é essa mistura de determinados elementos das religiões. Por exemplo, essas religiões trazidas, né, essas seitas religiosas e depois religiões que surgiram no próprio Brasil, que foram fruto desse sincretismo. O que é esse sincretismo? É essa mistura. Por exemplo, numa determinada religião, vamos falar no Umbanda, por exemplo, eles vão pegar a imagem de santos católicos, a imagem da Mãe de Jesus, de Nossa Senhora, a imagem de algum santo católico e vão colocar aquela imagem ali, mas vai representar na realidade uma entidade religiosa da religião deles. E por que começaram a fazer esse tipo de coisa? Para enganar os donos deles, né? Os donos dos escravos, os senhores de escravo. Por quê? Os senhores de escravos não deixavam eles praticar religião. Então, eles colocavam lá os santos católicos e diziam: não, nós somos católicos, nós estamos venerando Nossa Senhora. Nós estamos aqui fazendo nossas orações, nossa reza por Nossa Senhora. Mas, na realidade, eles estavam venerando Iemanjá. Eles estavam venerando Odoiá, que não era Nossa Senhora. Mas eles colocavam a imagem ali para fazer essa representação. E com o tempo, isso foi crescendo tanto que acabou sendo integrado à religiosidade. Por isso, esse sincretismo, quando a gente fala sincretismo, a gente quer dizer isso, essa mistura. Essas religiões, muitas vezes, são rotuladas de culto aos demônios, crendices e feitiçarias. Porém, tudo isso faz parte de uma grande ignorância. Quando a gente fala em ignorância aqui, a gente está querendo dizer falta de conhecimento com relação a essas culturas, o que leva a muita intolerância.
gerando sofrimento aos praticantes e a todos aqueles que fazem parte da população negra que tem os seus direitos de pertencimento e identidade racial muitas vezes negados em função do racismo. Então, muitas vezes essas religiosidades elas são demonizadas, elas são colocadas como algo ruim, algo do demônio. Por quê? Isso já vem lá da época da escravidão, porque os senhores donos de escravos, né, eles diziam que tudo que os africanos faziam vinha do demônio. Eles diziam que tudo que vinha do africano era uma coisa amaldiçoada, que o povo negro era um povo amaldiçoado, por isso que ele merecia ser escravizado. Então já vem dessa época. E a falta de conhecimento, ela gera todo esse preconceito. Quando a gente não conhece aquilo, a gente acaba tendendo, por conta dessa época colonial, de tudo que nos é falado, a gente tende a olhar com um olhar negativo. É igual se a gente conhece uma pessoa, por exemplo, você chega na escola, tem uma pessoa ali na escola, uma colega de classe nova, e ninguém conhece, só que tem uma pessoa que não gosta dela. Aí ela vem e fala assim: não, eu conheço essa menina não é legal, ela não é gente boa. Todo mundo começa a achar que ela não é legal. Por quê? Pelo um preconceito. Você está formando um conceito, formando uma ideia antes de conhecer. Então é antes de conhecer. Quando você não sabe, você não conhece, aí você julga de forma muitas vezes errada. Por isso ocorre todo esse preconceito com as religiosidades de matrizes africanas. Aqui hoje eu vou trazer para vocês um pouquinho do que são essas religiosidades, quais são elas na realidade, né? Aqui eu já estou dizendo dos fundamentos delas. Elas vieram, na sua maioria, né, na sua totalidade, do continente africano, né, juntamente com os escravizados que sofreram muito, e foi uma forma de lutar para que a sua cultura e as suas origens permanecessem vivas. Então, dessa forma, com a preservação dessas religiosidades. Assim como, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre as religiosidades de matrizes indígenas, que é o xamantismo, por exemplo, né, que veio dos índios. Então, as religiosidades dos índios também, que foram, da mesma forma, assim, também uma maneira de preservação cultural. Aqui nessa imagem até é uma reportagem de um terreiro que foi incendiado por pessoas que olhavam aquele local e falavam que aquele local não era de Deus, que aquele local era demoníaco e tudo mais. E essa senhora, né, que é a mãe de santo, a dona do terreiro, digamos assim, a responsável pelo terreiro, ali lamentando que o seu local foi incendiado, o seu templo sagrado, porque assim como as igrejas, os terreiros são os templos sagrados para os praticantes dessas determinadas religiões. Esses povos africanos escravizados, dentre esses povos, africanos escravizados, podemos destacar os bantus, que eram o grupo mais numeroso da Angola e do Congo e de Moçambique, né? E os principais destinos que eles levavam esses escravos eram o Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo. Eles foram os primeiros a chegarem no Brasil e a fundarem com os indígenas o Candomblé Caboclo, primeira manifestação religiosa com origem africana no Brasil. Outro grupo de destaque são os Iorubás, ou Nagôs sudaneses. Eram formados por origens Iorubá, Gegês e Anti-Axantes, trazidos do sudoeste
do continente africano, da Nigéria, de Niamey e da Costa do Ouro. Seu destino geralmente era a Bahia. Então aqui você tem uma imagem dos bantus e outra imagem dos iorubás. Imagens lá da África mesmo. Das diversas formas de uniões desses povos surgiram os seguintes segmentos religiosos. Então, das uniões dos bantus com iorubás, surgiu o batuque, o candomblé e algumas outras que eu também coloquei aqui para vocês. Então, o batuque que foi mais fixado no Rio Grande do Sul e se estendeu para o Uruguai e para a Argentina. O candomblé do calundu colonial, né, da Bahia. Então, lá na Bahia surgem os primeiros templos, os primeiros terreiros de candomblé. Nesse ponto também surgem as irmandades. A primeira irmandade ali, que é a Irmandade da Boa Morte, que é a mais antiga do Brasil, é patrimônio cultural do nosso país, que fundou o terreiro da Casa Branca, que foi uma base para a fundação das demais casas de candomblé no restante do Brasil. A cabula, na Bahia, surgida no final do século XIX, com um caráter secreto e fundo religioso. A cabula é classificada como candomblé de caboclo, considerada uma das antecessoras do Umbanda. Então, a cabula é uma vertente do candomblé que foi uma base para a fundação da Umbanda. O culto aos Egungun é uma das mais importantes instituições. Tem por finalidade preservar e assegurar a continuidade do processo civilizatório africano no Brasil. É praticada na ilha de Taparica, no estado da Bahia, mas existem casas em outros estados. O catimbó ou catimbó Jurema ou simplesmente Jurema. A religião que se utiliza de sessões de catimbó na veneração da Jurema sagrada e dos orixás. O catimbó Jurema é um culto híbrido, quer dizer, um culto também dessa questão de sincretismo, de mistura, nascido do contato ocorrido entre espiritualidades indígenas, europeias, africanas e contatos esses que se deram em solo brasileiro a partir do século XVI com a colonização. Então, foi uma mistura de todas essas, de todos os elementos, né, trazendo elementos lá da África, que é o elemento maior, mas também elementos indígenas e europeus. A Umbanda é uma religião brasileira, tá? Não é africana, é brasileira, mas tem a sua origem africana. É uma mistura de vários elementos, inclusive de outras religiões, como o catolicismo, o espiritismo, que é a mesma coisa que o kardecismo, que a gente já falou, e as outras religiões afro-brasileiras e a religiosidade indígena também. A palavra Umbanda deriva do Umbanda, né? Só com M, que em quimbundo, idioma banto, significa sacerdote ou curandeiro. Então, a palavra Umbanda significa um sacerdote ou um curandeiro, tá? Essa Umbanda é essa grande religião das misturas, do sincretismo com as religiosidades cristãs brasileiras. A Xambá, a nação Xambá é uma religião afro-brasileira ativa com poucos seguidores em Olinda, no Pernambuco. Essa religião ela é considerada, Xambá, quase como extinta já também. E o Omolocô é um culto presente no Rio de Janeiro, mas veio pela Bahia e também é encontrado no Rio Grande do Sul. O culto Omolocô é apontado como um dos principais influenciadores da formação da Umbanda ao lado do candomblé de caboclo, do cabula e do próprio candomblé.
Então aqui a gente viu um pouquinho do que são as religiosidades africanas, que muitas vezes muitas pessoas colocam tudo como se fosse uma coisa só. A mesma coisa se fazia com os africanos, com os indígenas no Brasil. Diziam que tudo era índio, mas na realidade existiam mais de 200 tribos e sociedades indígenas diferentes, assim como os povos africanos que vieram para o Brasil. Eles eram de países diferentes. A África não é um país, a África é um continente. É a mesma coisa que você falar que o brasileiro e o mexicano, ou que o brasileiro e o chileno, o brasileiro e o paraguaio é a mesma coisa. Não é, nós somos diferentes, temos culturas diferentes. A mesma coisa também acontecia com o africano. Todo africano que vinha para o Brasil era considerado uma coisa só. E na realidade tinham todas essas culturas diferentes e que eles buscaram preservar pela religiosidade. E que nós temos que fazer também esse trabalho de sempre estar respeitando a religiosidade. Mesmo que você ache que, não, mas essa religiosidade não é a correta, ela não é certa, cada um tem a sua verdade. Cada um vai achar que o seu é o mais correto. Porém, a gente tem que sempre estar pensando em buscar o bem. E para a gente buscar o bem, a gente tem que respeitar o próximo. Então, por esse motivo, a PRO hoje está mostrando um pouquinho das religiosidades que vieram lá dos africanos, que foi uma nação que sofreu muito no nosso país, mas que ajudou a fundar a nossa sociedade brasileira. Por hoje, então, é só. Até a próxima aula. Fiquem bem e tchau, tchau!